digno de louvor. É bom ouvir isso, mas o melhor é saber disso e confessar isso. Ele é digno de louvor. Queria tomar o vosso assento, por gentileza. Louvo a Deus por essa noite, em poder estar aqui com os irmãos, pela tão grande oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar reunidos com os irmãos aqui nessa noite, eu, a minha esposa e o nosso menino, visto que estamos por esses dias passando por um período de férias, visitando o médico, tratando de alguns assuntos. Então o Senhor nos abriu uma porta grande para poder estarmos aqui no Brasil, e eu louvo a Deus por isso. Louvo ao Senhor por isso. Eu geralmente gosto de falar porque eu tinha vontade de vir ao Brasil, mas estava sem a condição de vir. E um dia eu estava numa quarta-feira em casa, preparando o estudo para passar a noite na igreja, lá em Cabo Verde. Essa quarta-feira temos culto de ensino, estávamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo a capítulo. Eu sentado preparando o estudo, de repente toca o telefone, o celular, pelo WhatsApp, e uma irmã aqui do Brasil dizendo que havia feito um propósito com Deus. E no propósito dela, ela disse que abençoaria uma família missionária, a missionária Paula, do Paraná, em Foz do Iguaçu. E ela disse para mim, se Deus cumprisse com o voto que ela teria feito de uma causa, ela abençoaria uma família missionária. E aí, de repente, ela disse que Deus abençoou. E ela perguntou, ela chama o pastor, né? Pastor, vocês não querem vir de férias para o Brasil? Pô, irmão, lógico que eu disse, eu quero, né? Estávamos orando a Deus por isso. E Deus ouviu a nossa oração. E Deus ouviu a nossa oração. Como esse Deus é maravilhoso. Nem se eu fizesse um consórcio da passagem eu viria, irmão. Mas Deus abriu a porta certa. E no tempo certo. Conseguiu a passagem para mim, para minha esposa. E faltava para o nosso menino. Fizeram uma reunião entre os irmãos lá. Pegaram algumas coisas, saíram vendendo. E conseguiram as 3 passagens. E hoje estamos aqui. E eu louvo ao Senhor Jesus Cristo por isso. Tem sido dias preciosos estar aqui descansando um pouco, visto que já são 6 anos que estamos em Cabo Verde, trabalhando na obra do Senhor, pela graça de Deus. E louvo a Deus pela vida do pastor Hebron, que teve que sair, eu acho que provavelmente para uma mudança de obreiro. Louvo a Deus pela vida dos obreiros aqui presentes, a cada um, ao pastor Jefferson, que é responsável pelas missões aqui no Templo Sede, pela vida do Paulinho, que já foi meu professor de teologia também, né? Lembro-me disso, pela vida do Cristiano, meu amigo também, sempre conversamos, estudamos junto também no curso de teologia, pela vida do pastor André, demais obreiros aqui presentes, e pela vida dessa igreja. Irmão, agradeço profundamente, do fundo do meu coração, pela confiança que os irmãos estão depositando no departamento de missão e na obra missionária. Obrigado pelo dobrar dos vossos joelhos, e muito obrigado pelo estender das vossas mãos. Vocês têm sido responsáveis pelo missionário também estar se sustentando no campo missionário. E como eu já falei uma vez aqui nesse púlpito e volto de novo a repetir, Deus não fica devendo nada para ninguém. Você está investindo no reino. Eu gosto de usar as palavras de Davi, quando estava em Ziclag, a família foi levada, tudo que tinha foi levado. E quando voltou para ir para uma batalha, não deu certo, Deus não permitiu a batalha, Davi retornou com os homens. Quando chega lá, a família não estava mais, roubaram, levavam tudo, os amalequitas levaram tudo e queriam matar Davi. E de repente os homens queriam se vingar de Davi, os homens que estavam com Davi, dizendo que Davi era o culpado. Diz o texto que Davi recobrou as forças no Senhor. E diz o texto que Davi se levantou, convocou os homens e falou, vamos ir para buscar os nossos que foram tomados, capturados e levados. Davi, quando foi para sair, alguns homens estavam cansados demais e não poderiam ir, por causa da viagem que haviam feito. O texto diz que eles ficaram cuidando das bagagens. Foi Davi e os homens que se dispuseram a ir, foram, resgataram a família,
trouxeram os despojos, os bens que eram dos amalequitas, trouxeram a família de volta, tudo aquilo que eles tinham levado, Davi e seu exército trouxeram novamente. Quando chegaram aonde estavam os homens, aqueles que foram para a batalha falaram: de forma alguma repartiremos os bens com aqueles que ficaram. E Davi colocou uma lei e disse: não, de forma alguma, a lei é essa: a parte dos que foram é a mesma daqueles que ficaram. Nós fomos, vocês ficaram. E a parte dos que foram é a mesma daqueles que ficaram. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Estamos já aproximadamente 6 anos no campo de Cabo Verde, trabalhando na obra do Senhor, pela graça de Deus, como eu disse. Não porque somos melhores, não porque somos mais capacitados, capacidade não tínhamos nenhuma. É graça pura mesmo. Eu reconheço, não é a graça de Deus, nada poderíamos fazer. E o Senhor nos chamou, fomos para o país do Paraguai, ficamos um tempo, do país do Paraguai voltamos para cá e fomos para Cabo Verde, estamos já há 6 anos. Só um testemunho, falaram aqui dos jovens que sentiam desejo de, confessaram e disseram que queriam se entregar para fazer a obra, né, como foi dito aqui, para missões. Eu lembro, meu irmão, que eu tinha 3 desejos quando aceitei a Cristo. E eu orava pelos 3. Primeiro era uma esposa, né? E Deus foi muito bom comigo. Me deu uma esposa, ou melhor, me deu a esposa. É minha. Outra oração que eu fazia, eu dizia: Deus, me usa na tua obra. E o Senhor respondeu a oração. E a terceiro pedido que eu fazia a Deus, eu comecei a me tornar concurseiro, queria fazer muitos concursos públicos para passar e me tornar funcionário público, e eu pedia para Deus. Um dia uma irmã chegou na igreja e falou: Deus está ouvindo a tua oração, vai te dar uma esposa, Deus vai te usar muito por vários púlpitos, por várias partes deste mundo. E a terceira, Deus não respondeu, irmão. Mas eu compreendi que eu me tornei um funcionário público também, só que do reino. Funcionário público do reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus ouviu e respondeu de maneira muito maior do que eu pensava, em todas as áreas. Estamos aproximadamente 6 anos no campo de Cabo Verde. Quero só passar umas fotos muito rapidamente por causa do tempo, porque Deus me deu uma palavra para compartilhar com os irmãos nessa noite, e eu não posso levá-la para casa. Então, o país de Cabo Verde, se os irmãos conseguem ver ali na tela aqui atrás, é aquele pontinho que está lá, naquele quadradinho azul. Então, fica próximo à costa, ao continente africano. Isso é um conjunto de 10 ilhas. E quem está mais próximo ali do monitor e consegue ver, a nossa ilha é a terceira ali, de baixo para cima. A terceira ilha é a maior que tem, que é a capital do país. Então, estamos ali trabalhando na obra do Senhor. Pode passar, irmão. Irmã, por gentileza. Olha a minha família. Só vou mostrar apenas uma foto. Isso é um trabalho de evangelismo que fizemos, que nós costumamos fazer nas ruas. Levamos a caixa de som. Nessa oportunidade, levamos a mesa de som, colocamos, ministramos, pregamos a palavra numa comunidade chamada Fundo Calabaceira, comunidade carente mesmo. E lá, naquela comunidade, pessoas aceitaram a Cristo. Essa foto também é dessa comunidade. Então, é um dos trabalhos que nós fazemos lá, ok? Essa é a casa de uma irmã onde foi realizado um culto também. Pode passar, por gentileza. Vamos na segunda parte. Aqui alguns cultos que nós trabalhamos e fazemos. Ali é uma comunidade chamada São Paulo, comunidade carente também. Pode ver lá, irmãos. Se dá para voltar só um pouquinho, irmão, por gentileza. Ali, ó, o púlpito é de madeira mesmo, irmão, estão vendo? É um pau ali, com outro negócio, feito a facão mesmo, os bancos feitos a facão, como os irmãos estão vendo. Mas graças a Deus que temos um lugar. E nós já fazíamos o trabalho há muito tempo naquela comunidade. E de repente houve um problema lá, o Senhor levantou alguém que agora está aportando para nós aquele local. Então nós temos a condição de pagar o aluguel. Nós chamamos a renda daquele local todos os meses. E lá naquela comunidade nós estamos trabalhando com criança, trabalhando com os adultos, com os jovens, com os adolescentes e pregando o evangelho de Cristo naquela comunidade chamada São Paulo. Pode passar, por gentileza. Aí também é a comunidade de Fundo Calabaceira. Temos um espaço agora, Deus abriu as portas, lá estão as irmãs no culto que nós fazemos lá. A maioria dessas irmãs, os irmãos, acho que os irmãos já sabem, em Cabo Verde o salário mínimo são R$500, 11 mil escudo. Muitas dessas mulheres não têm emprego fixo, elas trabalham na rua, botam uma bacia na cabeça, colocam frutas, colocam peixe, saem vendendo pelas ruas com um peso enorme na cabeça. Muitas vezes elas chegam, está quase na hora do culto, chegam em casa, deixam as coisas e vêm para participar do culto. E lá em Cabo Verde, irmão, é verão quase o ano todo. Tirando um pequeno período de inverno, que é
uma blusinha só e mais nada. E muita seca. Ano passado choveu 5 vezes apenas. E não é essa chuva que nós conhecemos aqui. O solo é seco, rochoso. E ano passado, algumas pessoas plantaram milho, que é a base alimentar do cabo-verdiano lá, e ainda por cima deu uma praga ainda de gafanhotos. Então, quem plantou, muita gente perdeu o que havia plantado. Para ter uma ideia, 5 vezes, 6 vezes é o que chove, não é a nossa chuva que nós conhecemos aqui. O meu menino se encanta quando vem para cá, porque ele coloca o pé na grama. Lá não tem grama. Lá a grama é aquela sintética, né? Lá não tem essa grama natural. Lá ele não consegue ver a chuva como vê aqui. Então ele se alegra muito quando vem para cá. E até outro dia, o Jussi, que é o meu cunhado que está lá atrás, levou ele para brincar ali na pracinha, tinha poças de água, né? E ele ficou ali brincando ali depois da chuva. Então, ele se alegra muito. Pode passar, por gentileza. Aí é o mesmo trabalho, o mesmo local, só que depois reformaram. Aí a igreja, como se fosse uma igreja central, um culto de ceia. Reunimos os irmãos e participamos de um culto. Separamos 2 obreiros ali, que estão nos ajudando na obra do Senhor, nacionais, cabo-verdianos, estão trabalhando lá em Cabo Verde. Temos 3 obreiros que estão com a mão no arado mesmo, trabalhando. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Choramos muito por isso. E o Senhor ouviu a nossa oração e enviou ceifeiros para a sua seara. E o melhor, cabo-verdianos, porque a terra é deles, o país é deles, e quem tem que botar a mão mesmo para trabalhar e fazer são eles. Nós estamos apenas preparando eles para isso. Eles são responsáveis pela nação deles. Pode passar, por gentileza. Ali eu trabalho com os chineses, também trabalhamos todo sábado à noite, temos um culto apenas com os chineses na nossa igreja central. Pode passar. Ali, os chineses também. Então, esse trabalho já temos há um tempo que Deus tem nos dado e tem sido bênção de Deus. Ali é um culto que nós fizemos ao ar livre, porque o chinês ou ele é comunista ou ele é budista, os irmãos estão vendo porque a China está no epicentro, né, de algumas notícias por causa do coronavírus, e a maioria ou é comunista, ou é budista, ou não é nada. Então, nós muitas vezes fazemos culto na igreja, muitos não vão porque chegam lá, oramos pelo alimento, etc. e tal, e eles não gostam de estar na igreja. Então, fizemos um culto ao ar livre, convidamos os chineses, falamos para os chineses convidar os outros chineses, eles foram, e foi bênção de Deus. Ali tem uma irmã, uma senhora já de idade, estava dando testemunho, falando acerca da conversão dela lá na China, e foi bênção de Deus. Não falo mandarim, falo apenas o crioulo, e os irmãos fazem a tradução do crioulo para o mandarim lá, e aí o chinês consegue compreender perfeitamente. São 3 chineses que entendem bem o crioulo, fazem a tradução para os irmãos chineses, e aí nós estamos pregando o evangelho também de Jesus Cristo para eles. Pode passar. Há muitos chineses. Trabalhos sociais que a gente faz infantil, que nós fazemos infantil. Ali é uma comunidade chamada Ponta d'Água, um missionário que a igreja sustenta lá, o Dani, a família dele, é quem desenvolve esse trabalho, esse projeto lá. E ele tem, pelo esforço e pela graça que o Senhor tem dado, alcançado o coração das crianças, adolescentes e jovens naquela comunidade. Pode passar. Aí, lá está o Dani, a esposa dele, é um pouco difícil de ver a foto. Pode passar, irmãos. Ali eles estão na mão, é um prato, depois que terminaram um trabalho, eles dão cuscuz com leite. Não sei se os irmãos conhecem cuscuz aqui, no Nordeste é muito conhecido. Então eles fazem um cuscuz lá, colocam leite e a criançada fica lá comendo. Às vezes levamos bolacha, às vezes levamos pirulito, enfim, e distribuímos para as crianças lá também. Pode passar. É o mesmo trabalho, aí é outra igreja São Felipe. Amém? A minha esposa lá no trabalho, né? É interessante esse projeto, porque no começo nós sempre estávamos lá, mas Deus foi amadurecendo o Dani e a Nina, que é a esposa dele, amadurecendo a tal ponto que hoje não precisamos estar todo sábado lá agora. Eles mesmos vão, desenvolvem o projeto, fazem o projeto, estão em São Paulo, estão em São Paulo, em Ponta d'Água, fazendo esse projeto. Ali os chineses, trabalho social, eles arrecadaram entre eles, compraram alimento, e nós fracionamos, tiramos do saco, pesamos tudo por quilo, e fizemos as cestas básicas e saímos para distribuir nas comunidades carentes que tem lá em Cabo Verde. Ali estamos numa casa com uma senhora, e a casa lá é pequena, irmão. Não é casa grande, não. Então, às vezes, esse púlpito aqui, vamos pensar assim, entendeu? Aqui vive 5, 6, 7 pessoas dentro de uma casa. Não tem banheiro. Algumas casas não têm banheiro, eu digo a maioria, porque o saneamento é mais na capital mesmo, ou mais no centro da capital, Palmarejo, e uma cidade chamada Praia, onde estão lá. Então, é onde fica mais ou menos essa parte do saneamento. E as casas, tudo pequenininho assim, repartido com uma cortina. E ali moram 4, 5, 6, 7 pessoas. Incrível. Pode passar. Aí alguns batismos também que fizemos ao longo desse tempo.
nas praias lá, como é ilha, né? Então a gente está sempre nas praias. Ali Deus nos abençoou, número maior de pessoas para batizar também. Só volta ali um pouquinho, talvez você não vai ver, e esse é o último testemunho que eu vou dar, porque eu preciso ministrar a palavra. A última pessoa à minha direita aqui, é um branco que está lá, né? Vocês estão vendo, é branco, né? Para definir bem. O Paulo. O Paulo é português, casado com a Wanda, que é angolana, só que é naturalizada portuguesa. E a Wanda começou a ir para a igreja. Ela já era evangélica, se mudaram de Portugal, foram para Cabo Verde. Ele não era na época. Então a Wanda começou a frequentar o culto e tal. E uma mulher espiritual, na época nós fazíamos um curso de teologia, ela começou a frequentar, depois ela teve que parar por causa que o Paulo não era convertido. Então o Paulo ficava brigando com ela, né? Porque ela ia no curso. Ela parou o curso, mas continuou indo à igreja. Aí conversamos com o Paulo, ele começou a frequentar o culto, e o Paulo não era convertido ainda, estava indo lá no culto, né, irmão, participando do culto, e de repente eu fiquei sabendo que o Paulo tocava violão. Eu não tocava, eu enrolava. Na verdade, não toco, enrolo. Então eu falei, Paulo, por que você não toca violão com os irmãos? Não era convertido. Tá bom? Não precisa jogar pedra em mim, você vai ver como é que Deus trabalha. E aí o Paulo começou a ir para o culto, porque se sentiu agora fazendo parte, útil. E tomou uma obrigação de estar todos os domingos no culto. Todo domingo o Paulo estava, todo domingo. De repente começou o culto, o Paulo chegava lá no culto, dobrava o joelho e já estava orando. Olha aí, é como Deus faz. Daqui a pouco, passou um tempo, o Paulo já chegava, já estava chorando. Como é que Deus faz? De repente, Paulo já começou a participar das reuniões de oração que nós fazíamos algumas vezes. Ele estava lá na frente pedindo oração pela família, pelo pai. E de repente, num culto, uma irmã lá pregou uma mensagem, a Tainá, e o Paulo levantou a mão e disse, eu quero Jesus. Como é que Deus faz, né? Não perdemos para o mundão, irmão. Hoje, infelizmente, eles saíram de Cabo Verde, estão na Espanha, mas graças a Deus, estão firmes na obra do Senhor, frequentando a igreja, juntamente com a família, e Deus tem abençoado grandemente a vida do Paulo, da Wanda e do filho deles. Esse é o trabalho do Senhor. Esse é o trabalho do Senhor. E nós nos sentimos úteis, porque o Senhor tem nos dado o privilégio e a honra de poder estar trabalhando na obra dele. Amém? Tem outras fotos, não vamos passar por causa do tempo, mas eu quero compartilhar com os irmãos, aproveitar esse tempo, no livro de Êxodo, é culto de missão, no capítulo de número 3, vou ler só alguns versículos aqui, devido ao nosso tempo, eu não quero de maneira alguma extrapolar o horário. Uma vez me perguntaram, um grande amigo meu, da Mocidade da Mineração, nós somos aqui de Sara, somos da mineração, e da mineração fomos para a obra missionária. E me perguntaram assim, Felipe, você quer ser missionário? Eu disse, Deus me livre. Tudo menos missionário. Olha eu aí. Não é assim que Deus faz? E tem nos honrado muito. Muito mesmo. Capítulo de número 3, o versículo de número 1. Eu preciso ler alguns versículos, bom era ler todo o texto, mas não vai dar tempo. Eu quero resumir ao máximo. A partir do versículo de número 1, se você encontrou, amém? Se você não encontrou, pega uma carona, faça a leitura aí, juntamente com o seu irmão, ou está no telão também, diz assim o texto. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos ou as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores.
porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Versículo de número 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Versículo 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Fecha os teus olhos, deixa a tua Bíblia aberta. Pai, eu quero louvar ao teu nome por essa noite e agradecer pela leitura da tua palavra. E digno não somos, de forma alguma, mas a tua graça alcançou os nossos corações e nos deu entendimento para compreender a tua palavra. Que coisa maravilhosa é conhecer a tua vontade, revelada pelas páginas das Sagradas Escrituras. Por isso, nessa noite, Senhor, ajuda o nosso coração, ajuda a nossa mente a compreender e entender a tua vontade por meio da tua palavra. Que a nossa mente seja aberta, que o nosso coração seja impulsionado nessa noite, para que possamos compreender a tua vontade por meio do teu texto. Pois é a tua palavra, Pai, o alimento da nossa alma. É a tua palavra, Senhor, ó Deus, ó Pai, a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. É a tua palavra as placas de aviso que nos ajudam a caminhar para não nos desviarmos do caminho proposto pelo Senhor. É a tua palavra o alimento da nossa alma. Ministra aos nossos corações e por meio desta palavra acrescenta a fé às nossas vidas, pois nós dependemos dela, Pai. E se o Senhor não nos ajudar, não compreenderemos nada nesta noite. Mas tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do teu povo e nos ajuda na compreensão da tua palavra, Pai. Pois somos dependentes de ti, tão necessitados da tua graça. É o que peço a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os irmãos conhecem o texto. Os irmãos conhecem a história. Os irmãos sabem que Moisés nasceu em uma família num período difícil, onde Faraó havia decretado uma lei, porque o povo de Israel crescia, o povo de Israel aumentava, chegaram com 70 almas na terra de Gosém, e o povo só aumentava, e o povo egípcio começou a ficar com medo. E o texto diz para nós que Faraó então resolveu decretar algumas leis, e uma delas foi que as parteiras, no momento do parto, quando nascesse homem, que matasse os menininhos. Mas antes, interessante, que Faraó pensou, vou aumentar o trabalho desse povo aí. Vou dobrar a carga horária. Vou pesar o trabalho para eles, porque Faraó pensava que os homens iam ficar fadigados, cansados, e não haveria mais produção. Os irmãos estão entendendo em casa. Mas não adiantou, irmão. Quanto mais Faraó apertava, mais o povo crescia. Quanto mais Faraó tentava impedir o crescimento do povo de Deus, mais o povo de Deus crescia no Egito. E aqui é interessante, porque para os nossos tempos, foi o próprio Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus estava dizendo, a igreja estará indo avante, e nada parará o crescimento da igreja. E o texto diz para nós que não deu certo. As parteiras não obedeceram, porque eram tementes a Deus. Mas o texto também diz para nós que então o Faraó decidiu fazer o seguinte, tinham que tomar todas as crianças e lançar no Nilo. E Moisés nasce num período de grande perseguição. Os pais de Moisés têm um filho, a mãe de Moisés esconde o menino até os 3 meses de idade. Quando chega aos 3 meses, acontece que ela não poderia mais esconder o menino em casa. Ela tem uma ideia, era a única ideia que tinha. Tomou a criança, colocou no cesto, betumou o cesto, mandou a filha levá-la e colocar às margens do rio Nilo. Parecia uma loucura, irmão. Mas deixa eu te falar que tudo que acontece está no controle de Deus. Inclusive uma loucura como essa. Ela enviou a filha dela, Miriam, que ficou à distância, observando o menino. E diz o texto que no dia a filha de Faraó veio banhar-se, encontrou a criança. Quando descobriu o cesto, viu Moisés, se encantou pelo menino, tomou o menino, a irmã de Moisés deu uma ideia, espera aí, vou procurar uma mulher hebreia, você quer? E ela cuidará e amamentará até que o menino esteja pronto. E ela disse, eu quero.
Resumindo, Deus está no controle de tudo. Quem ficou com a criança? A mãe de Moisés. Deus está no controle de tudo. O projeto dele, o plano é dele, o povo era dele, e ele é o Senhor de tudo. Diz o texto que depois que o menino desmamou, levaram Moisés para o palácio. Mas espera aí, não foi Faraó que tinha decretado que teria que matar todos os meninos hebreus? Não era Faraó que tinha colocado a lei? E de repente agora Faraó está no palácio, podemos pensar assim, e há um hebreu correndo dentro do palácio, um menino. Há uma criança hebreia, a qual deveria ser morta porque a autoridade maior, e Faraó era um deus, um semideus, havia decretado a morte. Mas espera aí, Deus colocou a criança dentro do palácio de quem decretou a morte dela. Porque Deus está no controle de tudo. Eu imagino Moisés correndo para um lado e para o outro, e Faraó não podendo colocar as mãos em Moisés. Porque quem cuida da nossa casa é Deus, irmão. A mãe de Moisés pôde cuidar de Moisés até um certo ponto. Depois ela teve que abrir mão do filho. Mas os cuidados de Deus ainda estavam estendidos sobre a vida de Moisés. Eu quero dizer para você nessa noite que quem cuida da tua casa é Deus. Ainda que esteja distante, mas quem continua cuidando da tua casa é Deus. Enquanto Deus estiver cuidando, enquanto Deus estiver protegendo, enquanto Deus estiver se responsabilizando, tudo está no controle. Nem Faraó poderia colocar a mão em Moisés, porque havia um decreto de Deus, havia um projeto de Deus na vida de Moisés. A sua casa é de quem, irmão? A sua família é de quem, irmão? Os seus filhos são de quem, irmão? Mas não serve ao Senhor. Não estou perguntando. Os seus filhos são de quem, irmão? Você tem orado e apresentado eles? Você já tem em oração dito, Senhor, ainda não está na tua casa, mas é teu. Ainda não dobrou o joelho, mas é teu. E se é de Deus, irmãos, e quando Deus quer, nem o diabo toca. Nem o diabo é doido de tentar tocar. E o menino cresceu no palácio, se desenvolveu no palácio hebreu. E algumas pessoas dizem que Moisés seria o herdeiro do trono. Eu costumo falar que não, porque Moisés era hebreu, ainda que recebeu o nome egípcio, mas Moisés era hebreu. Ele era filho da filha de Faraó por adoção, não era da genealogia, não era natural. Por isso que quando Moisés está andando, encontra o egípcio que estava batendo no hebreu, Moisés mata o egípcio, enterra o egípcio, vai descansado de volta para casa. Quando volta, no outro dia, vê uma discussão entre hebreus. Moisés tenta chegar para ajudar e alguém diz, já descobrimos tudo. Foi você que pegou e enterrou lá o egípcio. Moisés dá no pé. Se Moisés fosse o herdeiro, Moisés não teria problema nenhum. O Faraó era um deus. O Faraó matava quem ele queria. O Faraó libertava quem ele queria. Moisés não fazia parte da herança do trono. O filho de Faraó vinha na mesma linha. Ele seria também um deus. Então Moisés foge. E aqui começa um ministério maravilhoso de Moisés. Com 40 anos, até os 40 ele está no palácio. Depois dos 40 ele vai para o deserto, em Midian. Chega lá, encontra uma mulher, casa, se torna genro de Jetro. Está na família, apacentando as ovelhas que não eram dele. Agora aqui nesse período de tempo, a história passa, Moisés já está com 80 anos, irmãos, e Deus vai chamar um homem de 80 anos para libertar um povo. Você já pensou nisso? Quem de nós, com todo respeito, também quero chegar aos 80, aos 90, se Deus permitir, tivesse uma responsabilidade como essa, para libertar um povo cativo, convocaria pessoas com 80 anos? Quem de nós? Quem de nós que teria um projeto audacioso de começar uma grande nação, chamaria um homem com 75 anos,
E o homem geraria filho aos 100 apenas. Quem de nós? Quem de nós, irmãos? Mas ele é Deus. Ele trabalha no abstrato. Ele trabalha no impossível. Ele trabalha naquilo que nós nem pensamos e planejamos. Ele é Deus. E Deus não dependia de Moisés. A realidade é essa. E nem muito menos dependia de Abraão. E nem precisaria chamar um homem com 80 anos. Mas para mostrar que ele é Deus, ele chama um homem com 80 anos. E escute, tem muita gente que pensa, já estou cansado, já cheguei numa idade avançada. Deus quer te usar nessa idade, meu irmão. Deus quer te usar nessa idade. Não largue a mão do arado. Enquanto tiver fôlego de vida sobre a face dessa terra, você é instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E veja bem que Deus poderia ter chamado Moisés quando Moisés fugiu com 40. Moisés ainda tinha força, Moisés ainda tinha vigor, Moisés estava instruído em toda a ciência do povo egípcio, mas Deus não precisa chamar ninguém que se acha equipado. Deus não precisa chamar ninguém que se acha qualificado. Deus não precisa de ninguém desse jeito. Deus quer chamar aqueles a qual ele trabalha, molda. Lembra de Paulo? Eu acho fantástica a história do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Era um dos homens mais instruídos em sua época. Era um dos homens que guardava mais a lei entre todos. Ele mesmo fala sobre isso. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, apóstolo Paulo diz que aquilo que ele tinha aprendido, ele reputou como esterco. Quando ele se encontrou com Cristo. Ele percebeu que nem toda a sabedoria natural de Paulo seria capaz para fazer algo que era da provisão de Deus. Por isso que Deus escolhe-nos, não porque somos capazes, não porque temos diploma, e é muito bom quem estuda, e quem estuda continua estudando. Não porque somos os melhores profissionais. Deus nos chama porque Ele é capaz de mudar a nossa história. Deus nos chama porque Ele é capaz de nos capacitar para a obra que Ele tem preparado para nós. Ainda que não desceu ao teu coração, mas Ele dá um jeito e faz descer. Ainda que você tenha dito como eu, nunca, mas Ele faz um dia chegar essa vontade no seu coração e você falar, eu vou. Eu irei. E o texto vai dizer para nós que um dia Moisés se encontra com Deus. E o texto é tão maravilhoso, porque quando Moisés encontra-se com Deus, estava apacentando o rebanho que era do seu sogro, e Deus queria tirá-lo de trás das ovelhas, de trás do rebanho do seu povo, para ir salvar o povo que estava preso, que estava escravizado. E diz o texto para nós que quando Moisés se encontra com Deus, Deus diz para ele, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Por que que o monte se tornou sagrado? Porque o monte por si só era sagrado? Não, irmão. Porque a presença de Deus estava lá. Aonde a presença de Deus está, aquilo se torna diferente. Aonde a presença de Deus está, aquilo deixa de ser comum. Aonde a presença de Deus está, aquilo tem outro valor. E um simples monte se torna terra santa, separada, diferente. E aí quando eu leio esse texto, eu mergulho nos pensamentos de Paulo. 1 Coríntios 3:16, não estou equivocado. Não sabeis vós que sois templo de Deus? E por que somos santos? E o Espírito de Deus habita em vós? Por que somos santos, irmãos? Porque Ele habita em nós. É graça de Deus para as nossas vidas. Não somos santos por causa dos nossos esforços. Não somos santos porque pensamos que oramos tanto, jejuamos tanto, isso é compromisso do cristão, e o cristão tem que fazer. Não somos santos porque decoramos muitos versículos bíblicos, mas somos santos porque Ele habita em nós. E sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? O lugar é diferente, Moisés, descalça a sandália. Você está em terra santa.
Por isso que Deus disse para Moisés: te comporta diferente, Moisés. Porque nós nos comportamos diferente, irmãos. Porque nós somos morada do Deus Altíssimo. Eu e você. Simples mortais, pecadores. Mas Deus nos escolheu para sermos templo e morada do Espírito Santo dele. E é interessante, eu corro aqui por causa do tempo, que no versículo de número 7, Deus estava ouvindo o que estava acontecendo. O povo estava clamando, porque a perseguição para o povo que uma vez chegou livre na terra do Egito, agora se tornou cativo. E o povo está clamando em desespero, e Deus ouve aquele povo clamar e decide então, que eu acho maravilhoso, descer para ajudar aquele povo. Versículo 8, portanto desci para livrá-lo. Interessante que Deus ouve o clamor do povo, e Deus disse: vou descer para livrar, porque o povo estava cativo fisicamente. Nós vamos encontrar nesse mesmo modelo um eco desse versículo mais à frente, quando o apóstolo João diz que o verbo se fez carne e habitou, desceu entre nós. Deus veio para libertar um povo cativo das mãos do povo egípcio. Cristo vem para libertar um povo cativo, escravo do pecado. Jesus vem porque um povo estava escravizado. No Antigo Testamento, maravilhosamente, Deus diz que vem para descer, para libertar um povo que estava cativo, no versículo de número 8. E para levar esse povo para habitar, entrar, tomar uma terra que emana leite e mel. Mas no Novo Testamento, Jesus vem para libertar o povo que está cativo pelo pecado, escravizado, para levá-lo para uma outra terra. Oh, meu irmão, o próprio Deus veio, não mandou Moisés. O próprio Deus tomou a forma humana e veio mostrar o caminho para o povo dele. Às vezes o deserto é longo, mas a terra está lá no final esperando por nós. E o texto continua dizendo, rapidamente, que agora Deus chama Moisés. E diz para ele: vem agora, Moisés. Não é para amanhã, não. É para hoje. Pois eu te enviarei a Faraó. E o texto diz: certamente eu serei contigo. Havia uma urgência, porque havia um povo cativo, escravizado. E Deus decidiu levantar Moisés, um simples homem, com 80 anos, para libertar um povo que estava sofrendo. Moisés é gente como a gente, irmão. Moisés era um homem com medo. Moisés era um homem limitado. Moisés era um homem que agora tem muita coisa que combina com nós aqui, cheio de desculpas e escusas, é Moisés. E Deus decide chamar um homem nessas características para livrar o povo, porque Deus não dependia de Moisés para livrar o povo, Deus dependia dele. Deus nos chama para anunciar o evangelho, não é porque Deus depende de nós, Deus depende dele. Mas Deus quer nos dar o privilégio de sermos os anunciadores das boas novas no tempo presente. E essa responsabilidade é nossa. Eu gosto muito de pegar o texto diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, não é assim? O chamado é voluntário, não é obrigatório. Quem quiser, é opcional. Mas depois aquele que quis, quem quiser vir após mim, agora começam as obrigações. Tome a sua cruz, já é obrigação. Ir após ele, já é obrigação. E o ide é outra obrigação. O ide de Cristo não é um anúncio. Não é um anúncio procurando quem quer fazer. O ide de Cristo, irmão, é uma imposição para aqueles que já decidiram seguir a Cristo. E aqui no texto, não vai dar tempo, mas deixa eu encerrar rapidamente. Encontramos um homem que começa com muitas desculpas. E se você ver aqui, todas as desculpas de Moisés, no capítulo de número 4, foram todas elas rebatidas por Deus. Vamos fazer isso? Ah, não dá, eu não posso, final de semana, eu trabalhei, estou cansado. Vamos evangelizar? Ah, não dá, isso é coisa para os obreiros.
Irmão, o ID é para nós, irmão. É para nós. O vizinho mora do lado da tua casa. O vizinho mora na porta da tua casa, irmão. Porta com porta. O vizinho está do outro lado da rua, meu irmão. Esse ID aqui é para nós. E rapidamente eu já encerro. Primeiramente, Moisés diz assim, a primeira desculpa, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz. O que Moisés estava dizendo não era por causa do povo, irmão. Quem estava cheio de desculpas aqui era Moisés. Era Moisés que estava querendo, safar, escapar da responsabilidade. E Moisés começa com tantas e tantas desculpas que Deus apresenta para ele 3 sinais. Os irmãos conhecem a vara que se tornou em cobra, a mão que colocou no peito e quando tirou estava leprosa, depois colocou de novo, ficou sã, e a água que derramou no chão e se tornou em sangue. Mas Moisés estava querendo dizer para Deus, não, Deus, sabe qual é o problema? É que o povo não vai acreditar. Não, quem não estava acreditando no negócio era Moisés, irmão. Muitas vezes que não acredita nos negócios de Deus somos nós. E aí nós queremos nos encher de desculpa para dizer, Deus, mas o vizinho lá aí, sabe? Senhor, mas não dá por causa daquilo. Irmão, não tente enrolar Deus, irmão. Não tente enrolar Deus, irmão. Pode vir com desculpa para todo mundo, agora para Deus não adianta. E Moisés continua nas suas desculpas, aguenta aí, já estou terminando. Senhor, eu não sou homem eloquente, versículo de número 10. Nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca. Moisés estava, não tenho uma boa oratória, não tenho um bom discurso. Sabe, Deus, eu não sei evangelizar. Irmão, todo mundo sabe falar Jesus te ama. Todo mundo pode botar a mão no bolso, tirar um folheto e entregar para alguém. Todo mundo pode pegar o telemóvel, aqui o celular com os contatos e mandar ali um versículo bíblico para alguém. Todo mundo pode fazer um convite e dizer, olha, ainda que eu não fale muito bem, mas você quer ir na igreja, num culto lá? Vamos. Não adianta colocar. Moisés estava cheio de desculpa. E aí Deus diz no versículo 11, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Moisés estava tentando achar desculpas para Deus. E Deus diz, eu serei com tua boca, Moisés. E Deus disse, eu irei contigo, Moisés. Mas o problema de Moisés, irmão, é que Moisés estava cheio de desculpa e não queria ir sozinho. Irmão, entenda uma coisa, você e Deus é a maioria, e não é por causa de você, porque Deus sozinho já é a maioria. Se você for, Deus estará contigo e você já é a maioria no negócio, você está entendendo? Não te apoie na sua sabedoria. Não te apoie no seu conhecimento, por isso que muitas vezes procuramos desculpa. Não sei, Deus, mas Deus não está contando com aquilo que você sabe. Deus está contando com aquilo que Ele pode fazer através da sua vida. É Deus quem faz. E Moisés dá outra desculpa, e Deus vai, vamos rapidamente aqui, versículo 14. E agora que eu acho fantástico essa parte do texto, porque no versículo de número 13, olha só qual era a intenção de Moisés. Envia outro, Senhor. Não é comigo não. É com meu irmão. Não é comigo não. É com meu irmão do banco do lado, de trás, da frente. Não, irmão, Deus está chamando você mesmo. Na sua pessoa, na sua debilidade, na sua fraqueza, nas suas limitações. Não olha para trás, não olha para o lado e nem olha para mim. Isso aqui é individual, é você mesmo. Você disse sim, eu quero, Senhor. Entregou a vida a Ele, agora o ID é para você. E não adianta querer achar desculpas, porque Moisés disse, manda outro. Aí o texto diz que se acendeu a ira do Senhor. E Deus chamou e falou, Moisés, se não quer falar, eu vou chamar teu irmão Arão. Ele vai contigo. E ele será a tua boca. Olha só, o que Deus está dizendo para Moisés. Aquilo que você falar é o que Arão vai falar, Moisés. Já que você não quer falar, mas o seu irmão vai falar por você. E o que eu acho interessante, depois de muitas e muitas desculpas, Moisés vai. O Moisés que estava com medo, o Moisés que se achava incapaz, o Moisés que quando Deus falou, então Arão vai com você, aí Moisés se encheu de coragem, agora eu vou. Já que vai outra pessoa comigo, eu vou, né? Não confia em Deus. Não, sozinho não, mas já que outro vai, agora eu vou. Aí o que eu acho interessante é que Moisés vai para libertar o povo. Um homem de 80 anos,
vai libertar um povo que está debaixo de um exército egípcio, e ele vai com um grande exército. Já pensou nisso? Olha o versículo de número 20, irmão. O poderoso exército que Moisés vai para libertar o povo que estava cativo. E eu encerro aqui. Tomou, pois, Moisés sua mulher, ao exército de Moisés, a mulher, os seus filhos eram 2, e os levou sobre um jumento, mais um jumento, e tomou o cajado, a vara na mão, e foi. Olha o poderoso exército de Moisés. Já pensou? Para libertar um povo cativo? Já pensou? E nós nos enchendo de desculpas. E nós nos enchendo de escusas. Não dá, Deus. Não dá, Senhor. Isso é para outro, não é para mim. Irmão, venho como a voz de Deus no teu coração nessa noite para dizer que é individual o negócio. Não adianta querer lançar as tuas responsabilidades sobre outro. Viu o que Moisés fez? Manda outro. Deus disse, não, Moisés, é você mesmo. Se encheu de desculpa, Moisés. Eu sei que aqui em Sara ninguém dá desculpa, né? Todo mundo bota a mão e faz. É lá em Cabo Verde esse negócio. A gente encontrou um monte de pessoas com um monte de desculpa. É lá, né? Estou aqui falando para o público errado. Mas é para você, irmão. Eu lhe convido a ficar em pé nesse momento que eu passei 5 minutos. E essa é uma mensagem consciente ao teu coração para a obra missionária. Essa é uma mensagem para você entender que Deus chamou você. Você. Não é o seu vizinho do lado. Não é o irmão que está do lado do seu banco. Não é nem o seu cônjuge. E nem os seus filhos. É você. Não é a sua mãe. Não é o seu pai. Não são os seus irmãos. É você. Não é a sua esposa. Não são os seus amigos. É você. O negócio é que é individual, irmão. Aqui é individual. E quanto mais cedo nós conseguimos compreender e entender que Deus está querendo usar a sua vida, você mesmo. E talvez você seja como eu, ruinzinho de maré de si, mas sou eu. Ele me escolheu. João 15, ele escolheu você. Ele escolheu Moisés. Ele escolheu um cabeça dura como Pedro, irmão. Ele escolheu um incrédulo como Tomé, incrédulo. Ele escolheu alguém que tinha abraçado o povo romano, estava cobrando impostos na alfândega e chamou Moisés e chamou Mateus, e Mateus se levantou prontamente e o seguiu. Ele quer usar vasos assim, cheios de defeitos, vazios, mas na humildade para dizer, me usa, Senhor. Humildade para dizer, enche-me, Senhor. Sem medo de dizer, envia-me a mim, Senhor. É você, irmão. É bom você dizer assim para Deus, Deus, ainda que eu não tenha coragem. Ô, irmão. Uma vez me perguntaram, e se te mandar lá para um país do Oriente Médio? Eu disse, se for da vontade de Deus, eu vou, né, irmão? É melhor do que correr e fugir para o navio, né? Para se esconder no porão. Se Deus quiser mandar, irmão, e Deus está chamando, vai. Porque é para você nessa noite essa mensagem. Essa mensagem é para nós. Há um povo que está perecendo aí fora. Há um povo que está morrendo e muitas vezes estão dentro das nossas casas, que não conhecem o Evangelho. Muitas vezes está do outro lado do muro, ou na parede ao lado do apartamento. É para você, irmão. Não tente lançar sobre outra responsabilidade que é sua. Eu te convido a fechar os teus olhos nessa noite. Precisamos entender. Às vezes pedimos, Deus nos batiza, nos enche do teu Espírito. E queremos ser cheios do para quê? Por quê? Se não for para ser testemunha de Deus sobre a face dessa terra. Você quer ser cheio para quê, irmão? Eu quero ser cheio para quê?
Eu tenho certeza absoluta, se você se colocar na brecha, se você falar para Ele, eu quero, eu desejo, eu anseio, ainda que tenho medo, eu quero ser boca de Deus aonde eu for, Ele lhe capacitará. Não está contando com você por aquilo que você é, Ele está lhe chamando por aquilo que Ele é. E que nessa noite a consciência desse chamado tão maravilhoso para ser ministro do Evangelho venha acender as nossas almas, incendiar o nosso coração, e que as nossas bocas se abram e digam: sim, sou eu, Senhor, a responsabilidade é minha. Oh, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, que é uma igreja que depende de Ti, Senhor. Eu quero fazer apenas um convite nessa noite, para aqueles que estão conscientes, que o ID é para você. Eu não estou dizendo que Deus vai te arrancar daqui para te mandar lá para o Cazaquistão. Eu estou dizendo que Deus vai lhe usar aqui mesmo. E se Deus quiser te enviar, Ele vai te enviar. E se você é essa pessoa nessa noite que compreendeu essa mensagem e entendeu que a responsabilidade é tua e não adianta se esconder atrás das desculpas, eu gostaria de chamar você nessa noite com o coração humilde, rasgado diante do Senhor, dizendo: me ajuda a cumprir com o teu ID, Senhor. Eu lhe convido a vir à frente. Eu lhe convido a vir à frente. Porque Deus tem falado é com você. Não é com o vizinho, não. É com você nessa noite. Ele vai honrar a tua vida. Ah, como Ele vai honrar a tua vida. Sabe o que eu gosto muitas vezes da oração, meu irmão? A parte da oração que eu costumo dizer que agrada a Deus é quando nós estamos orando e chegamos naquela parte e falamos: Deus, eu não sou capaz. Eu não tenho condição. Eu não sei nem como fazer, Senhor. É quando nós clamamos e gritamos: nos socorra, porque nós dependemos de Ti para tudo, Senhor. E Deus honra, irmão. É bom porque a consciência é algo pessoal. E Deus tem poder para fazer. E Deus tem poder para fazer. E Deus chama você. E Deus chama você a essa responsabilidade. Deus chama você a essa responsabilidade. É para você mesmo. É para você essa responsabilidade. É o coração sedento. Ainda que se olhe para você mesmo e diga: eu não sou capaz. Deus não está te chamando porque você é capaz. Deus está lhe chamando porque Ele é capaz de trabalhar através de você, para que outras vidas venham se render aos pés dEle. Amém. Vamos orar ao Senhor. Fecha teus olhos. É isso, irmão. É do menor ao maior. Como Ele gosta de nos usar. É se encher da vontade e do querer dEle. É Ele quem faz. Fecha teus olhos. Você que ficou no banco, fecha teus olhos. Nas cadeiras, fecha teus olhos. Estenda as tuas mãos aqui à frente. E nós iremos orar nessa noite. Oh, há uma brisa suave do Teu Espírito entre nós, Senhor. Oh, há um toque especial da Tua parte no meio do Teu povo. Há um toque Teu para um povo que está sedento de Ti nesta noite, Senhor. Há um toque, Pai. Nós nessa noite nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. E não nos colocamos porque, ó Deus, não teríamos outras coisas para fazer.
Mas essa noite nos colocamos diante de Ti porque estamos sendo sinceros, sincera, para dizer a Ti, Senhor, nessa noite, nos ajuda. Ajuda-nos, Senhor, porque desejo nosso é cumprir com Tua vontade, Pai. Desejo nosso nessa noite é nos derramar diante da Tua presença e suplicar o Teu socorro, para que o Senhor nos capacite para anunciar a mensagem que é Tua. Oh, glória! Oh, que honra preciosa é para nós, Senhor, sermos chamados para um ministério de anunciar a Tua palavra. E não é num púlpito de uma igreja apenas, é no maior púlpito que existe, é no mundo, onde vidas estão perdidas, ó Deus, e muitas vezes nos envergonhamos, não abrimos as nossas bocas. Nos ajuda, Deus. Há um povo sedento para ser capacitado por Ti, para abrir a boca, para anunciar o Teu evangelho, para que vidas venham ser tocadas e o Teu nome venha a ser glorificado, Deus. São Teus, lhe pertencem, Senhor, e foram chamados porque foi o Senhor quem chamou. Usa a vida dos Teus servos, ó Pai. Usa-os para que o Teu evangelho seja ouvido, para que vidas venham ser transformadas, para que almas venham ser alcançadas e o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor, ó Deus. O rebanho é do Senhor e os sedentos estão aqui para a glória do Teu nome, Pai, no poderoso nome de Jesus.